Depressão é um transtorno mental que causa sofrimento psíquico. E hoje eu vou falar dos sintomas da depressão a partir do DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Todo mundo já se sentiu deprimido, para baixo, seja por perder o emprego, ir mal numa prova, terminar um relacionamento, mas isso é diferente de ter depressão. Normalmente, quando estamos tristes, se as coisas melhoram, nós ficamos felizes e a tristeza fica de lado, muitas vezes desaparece. E isto não acontece na depressão, a tristeza simplesmente não vai embora. Olá, meu nome é Mário Takeguma, psicólogo, ajudo a cuidar do cérebro e das emoções. E para você me ajudar, é só deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? E assim a gente vai estar sempre conversando sobre psicologia, sentimentos, relacionamentos, conceitos, sexualidade, enfim, assuntos da nossa vida para tentar fazer ela um pouco melhor. A depressão tem como característica fundamental a presença do humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas, ou seja, corporais, e cognitivas, mentais, que afetam a capacidade de funcionamento do indivíduo de forma significativa. Atrapalha toda a vida do indivíduo, seja no trabalho, na escola, em casa, com os amigos. E o DSM-5 apresenta 9 sintomas para o diagnóstico de depressão. O primeiro sintoma é o humor deprimido. A maior parte do dia, quase todos os dias, a pessoa sente-se triste, vazia, sem esperança. Em crianças e adolescentes, pode ser o humor irritável. O segundo sintoma é uma certa anedonia, que seria sentir pouco ou nenhum prazer em quase todas as atividades do seu dia a dia. O terceiro sintoma é redução do apetite ou descontrole alimentar, quando a pessoa ganha ou perde 5% do seu peso em um mês. Em crianças, a gente pode considerar que o insucesso de obter ganho de peso pode ser um sintoma. O quarto sintoma é a insônia ou a hipersonia, quase todos os dias, ou seja, a pessoa não consegue dormir ou ela só consegue dormir. O quinto sintoma é a agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. E quando a gente fala de retardo ou agitação psicomotora, nós estamos falando de algo físico, algo que pode ser observado por outras pessoas, certo? E não mental. Então, seriam aquelas pernas que não param de balançar, ou a lentidão mesmo, a resposta mais lenta, mais inadequada, né? O reflexo perturbado mesmo, um reflexo um pouco mais lento seria. O sexto sintoma seria a fadiga ou a perda de energia quase todos os dias. Todo dia a pessoa se sente fatigada, ela não tem mesmo aquela energia de antes, pensando que isso daí a gente tem que avaliar a partir da história de vida do sujeito. O sétimo sintoma seriam sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Então, inutilidade, você se sente realmente imprestável, né? Inútil. E a culpa inapropriada pode chegar a ser delirante. E quando a gente fala em culpa excessiva, a gente não está falando de você se sentir culpado só por estar doente. A gente está falando daquela culpa por você às vezes ter derrubado um copo na casa de alguém. Você fica dias pensando que, nossa, nunca mais vou visitar a pessoa porque é o desastre que eu sou, né? Seria uma culpa excessiva realmente. O oitavo sintoma está ligado à capacidade de pensamento. A capacidade de pensamento fica diminuída, você consegue pensar menos, consegue se concentrar menos e também não consegue às vezes tomar decisões. Isso daí também pode ser um sintoma. E o nono e último sintoma da depressão seriam os pensamentos recorrentes de morte. Não somente o medo de morrer, nós estamos falando da ideação suicida, de planos suicidas e de tentativas de suicídio. E apresentando 5 desses 9 sintomas durante pelo menos 2 semanas, você se torna um forte candidato de receber o diagnóstico de depressão. O DSM-5 apresenta várias categorias de transtornos depressivos. Os sintomas que eu falei agora são referentes ao transtorno depressivo maior,
que é a condição clássica da depressão. Mas no DSM-5 você encontra o transtorno disruptivo de desregulação do humor, que é um diagnóstico dado para crianças de até 12 anos que têm humor irritável constante. E elas normalmente desenvolvem transtornos unipolares, ou de ansiedade, e não transtornos bipolares quando entram na adolescência e na vida adulta. Lembrando que no DSM-4 os transtornos depressivos ficavam no capítulo dos transtornos bipolares e relacionados, e nessa versão ele tem um capítulo próprio. Temos dentro desse capítulo também o transtorno depressivo persistente, conhecido como distimia, o transtorno dismórfico pré-menstrual, popularmente chamado de TPM, o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, o transtorno depressivo devido a outra condição médica, o outro transtorno depressivo especificado e, por fim, o transtorno depressivo não especificado. Lembre-se que depressão é uma doença e se você ou alguém se sentiu culpado por ter depressão, lembre-se, depressão é uma doença como diabetes e como asma. Depressão não é uma fraqueza e nem um defeito. Quando você quebra o braço, você não precisa buscar ajuda, recuperação? A depressão não é diferente, você também precisa de ajuda. E se você estiver sentindo esses sintomas, procure ajuda, seja na rede pública ou, se você tiver condições, na rede privada. Lembrando que em todo o território nacional você vai poder estar ligando para o 188 e recebendo apoio. Caso você tiver com ideias suicidas, com planos de suicídio, você pode estar ligando para este número e obtendo apoio do Centro de Valorização da Vida, o 188. Funciona em todo o território nacional, tá certo? E não perca o próximo vídeo, onde eu vou explicar as causas da depressão. E para finalizar, eu quero convidar você para participar da minha live Como Falar e Escutar Pessoas com Depressão, quinta-feira, no dia 2 de julho, às 18 horas, às 6 horas da tarde. A transmissão vai acontecer na minha fanpage no Facebook e no meu canal do YouTube, Mário Takeguma Saúde Mental. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Meu nome é Mário Takeguma, psicólogo, tentando ajudar a cuidar do cérebro e das emoções. Por hoje é só, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo e acompanhar as minhas redes sociais. Assim, a gente vai se comunicando, a gente vai conversando, tudo bem? Forte abraço, fiquem bem e até a próxima.